Master Portuguese with a beautifully illustrated story. Enjoy. My name is John, and I love to travel. Meu nome é John e eu adoro viajar. Last week, I went to a small old town. Na semana passada, fui para uma pequena cidade antiga. The town was very beautiful, and I wanted to learn about its history. A cidade era muito bonita e eu queria aprender sobre sua história. I walked around and saw many old buildings. Andei pela cidade e vi muitos edifícios antigos. One building looked very interesting. Um edifício parecia muito interessante. It had a sign that said Town Museum. Havia uma placa que dizia Museu da Cidade. I decided to go inside. Decidi entrar. In the museum, there were many pictures and old things. No museu havia muitas fotos e coisas antigas. I wanted to know more, so I asked a guide to help me. Eu queria saber mais, então pedi a uma guia para me ajudar. The guide's name was Sarah. O nome da guia era Sara. She was very nice and happy to tell me about the town. Ela era muito simpática e feliz em me contar sobre a cidade. Hello, John, she said. I can tell you about our town. It is very old and has many stories. Olá, John, ela disse. Posso te contar sobre nossa cidade. Ela é muito antiga e tem muitas histórias. I smiled and said, Thank you, Sarah. I want to know everything. Sorri e disse, obrigado, Sara. Quero saber tudo. Sarah showed me a picture of an old castle. Sara me mostrou uma foto de um castelo antigo. This castle was built in 1200, she said. Este castelo foi construído em 1200, ela disse. I was surprised and said, Wow, that is very old. So, it was built 800 years ago? Fiquei surpreso e disse, uau, isso é muito antigo. Então foi construído há 800 anos? Sarah laughed and said, No, John. Today is 2023. The castle was built 823 years ago. Sarah riu e disse, não, John. Hoje é 2023. O castelo foi construído há 823 anos. I felt a bit silly but laughed with her. Me senti um pouco bobo, mas ri com ela. I need to learn more about history, I said. Preciso aprender mais sobre história, eu disse. We walked to another part of the museum. Caminhamos para outra parte do museu. There was a big ship. Havia um grande navio. Sarah said, This ship sailed in 1700. Sara disse, este navio navegou em 1700. I wanted to ask a smart question, so I said, Did this ship sail before or after the castle was built? Queria fazer uma pergunta inteligente, então disse, este navio navegou antes ou depois do castelo ser construído? Sarah looked at me with a big smile. Sara me olhou com um grande sorriso. John, the ship sailed after the castle was built. The castle is from 1200, and the ship is from 1700. That is 500 years later. John, o navio navegou depois que o castelo foi construído. O castelo é de 1200 e o navio é de 1700. Isso é 500 anos depois. Oh, I see, I said. Ah, entendi, eu disse. Sometimes I mix up the dates. Às vezes eu confundo as datas. Sarah showed me more pictures and old things. Sara me mostrou mais fotos e objetos antigos. We saw a big clock. Vimos um grande relógio. She said, This clock is from 1800. Ela disse, este relógio é de 1800. I looked at the clock and said, So, this clock is older than the ship? Olhei para o relógio e disse, então, este relógio é mais antigo que o navio? Sarah laughed again and said, No, John. The clock is newer than the ship. The ship is from 1700, and the clock is from 1800. The clock is 100 years newer. Sara riu novamente e disse, não, John. O relógio é mais recente que o navio. O navio é de 1700 e o relógio é de 1800. O relógio é 100 anos mais recente. I nodded.
and tried to remember all the dates. Assenti e tentei lembrar todas as datas. Castle in 1200, ship in 1700, and clock in 1800, I said to myself. Castelo em 1200, navio em 1700 e relógio em 1800. Eu disse para mim mesmo. Sarah then showed me a picture of people in old clothes. Sara então me mostrou uma foto de pessoas com roupas antigas. These people lived here in 1900, she said. Essas pessoas viveram aqui em 1900, ela disse. I looked at the picture and said, so they lived 100 years after the clock was made? Olhei para a foto e disse, então elas viveram 100 anos depois que o relógio foi feito? Sarah clapped her hands and said, yes, John, you are learning. Sara bateu palmas e disse, sim, John, você está aprendendo. I felt proud and said, thank you, Sarah, this is fun. Me senti orgulhoso e disse, obrigado, Sara, isso é divertido. We walked to the last part of the museum. Caminhamos para a última parte do museu. There was a big old book. Havia grande livro antigo. Sarah said, this book is from 1600. Sara disse, este livro é de 1600. I smiled and said, so this book is older than the ship, but newer than the castle? Sorri e disse, então, este livro é mais antigo que o navio, mas mais recente que o castelo? Sarah smiled back and said, yes, John, you got it right. Sara sorriu de volta e disse, sim, John, você acertou. I was very happy. Fiquei muito feliz. I thanked Sarah for teaching me. Agradeci a Sara por me ensinar. She said, you are welcome, John. Come back anytime. Ela disse, de nada, John. Volte quando quiser. I left the museum with a big smile on my face. Saí do museu com grande sorriso no rosto. I learned a lot about the town's history. Aprendi muito sobre a história da cidade. I also learned that it is okay to make mistakes. Também aprendi que é normal cometer erros. It helps us learn better. Isso nos ajuda a aprender melhor. After leaving the museum, I walked around the town some more. Depois de sair do museu, andei mais um pouco pela cidade. I saw a big old church. Vi uma grande igreja antiga. It was very beautiful. Era muito bonita. I thought about the dates again. Pensei nas datas novamente. I wonder when this church was built, I said to myself. Me pergunto quando esta igreja foi construída, eu disse para mim mesmo. I saw another guide near the church and asked her. Vi outra guia perto da igreja e lhe perguntei. Excuse me, I said. Can you tell me when this church was built? Com licença, eu disse. Você pode me dizer quando esta igreja foi construída? The guide smiled and said, this church was built in 1500. A guia sorriu e disse. Esta igreja foi construída em 1500. I thought for a moment and said, so it was built after the castle, but before the ship? Pensei por um momento e disse, então, foi construída depois do castelo, mas antes do navio? The guide nodded and said, yes, that is correct. A guia acenou com a cabeça e disse, sim, isso mesmo. I felt very smart. Me senti muito inteligente. Thank you, I said. Obrigado, eu disse. I continued to walk around the town. Continuei a andar pela cidade. I saw an old bridge. Vi uma ponte antiga. It was very pretty. Era muito bonita. I wanted to know more about it, so I asked a man who was standing nearby. Queria saber mais sobre ela. Então perguntei a um homem que estava perto. Hello, I said. Do you know when this bridge was built? Olá, eu disse. Você sabe quando esta ponte foi construída? The man thought for a moment and said, I think it was built in 1400. O homem pensou por um momento e disse, acho que foi construída em 1400. I smiled and said, so it is older than the church, but newer than the castle. Sorri e disse, então é mais antiga que a igreja, mas mais recente que o castelo? The man looked at me and said, yes, that sounds right. O homem olhou para mim e disse, sim, parece certo. I thanked the man and walked on. Agradeci ao homem e continuei a caminhar. I felt very happy. Me senti muito feliz I was learning a lot about history. e
Estava aprendendo muito sobre história. I was also practicing my dates. Também estava praticando minhas datas. At the end of the day, I sat down in a small cafe. No final do dia, sentei-me em um pequeno café. I thought about everything I had learned. Pensei em tudo o que aprendi. Castle in 1200, bridge in 1400, church in 1500, book in 1600, ship in 1700, clock in 1800, and people in 1900, I said to myself. Castelo em 1200, ponte em 1400, igreja em 1500, livro em 1600, navio em 1700, relógio em 1800 e pessoas em 1900. Eu disse para mim mesmo. I smiled and felt very proud. Sorri e me senti muito orgulhoso. It was a good day, and I was excited to learn more on my next trip. Foi um bom dia e estava animado para aprender mais na minha próxima viagem. Well done. Now we will listen to the whole story in Portuguese. Meu nome é John e eu adoro viajar. Na semana passada, fui para uma pequena cidade antiga. A cidade era muito bonita e eu queria aprender sobre sua história. Andei pela cidade e vi muitos edifícios antigos. Um edifício parecia muito interessante. Havia uma placa que dizia Museu da Cidade. Decidi entrar. No museu havia muitas fotos e coisas antigas. Eu queria saber mais, então pedi a uma guia para me ajudar. O nome da guia era Sara. Ela era muito simpática e feliz em me contar sobre a cidade. Olá, John, ela disse. Posso te contar sobre nossa cidade. Ela é muito antiga e tem muitas histórias. Sorri e disse, obrigado, Sara. Quero saber tudo. Sara me mostrou uma foto de um castelo antigo. Este castelo foi construído em 1200, ela disse. Fiquei surpreso e disse, uau, isso é muito antigo. Então foi construído há 800 anos? Sara riu e disse, não, John. Hoje é 2023. O castelo foi construído há 823 anos. Me senti um pouco bobo, mas ri com ela. Preciso aprender mais sobre história, eu disse. Caminhamos para outra parte do museu. Havia um grande navio. Sara disse, este navio navegou em 1700. Queria fazer uma pergunta inteligente, então disse, este navio navegou antes ou depois do castelo ser construído? Sara me olhou com um grande sorriso. John, o navio navegou depois que o castelo foi construído. O castelo é de 1200 e o navio é de 1700. Isso é 500 anos depois. Ah, entendi, eu disse. Às vezes eu confundo as datas. Sara me mostrou mais fotos e objetos antigos. Vimos um grande relógio. Ela disse, este relógio é de 1800. Olhei para o relógio e disse, então este relógio é mais antigo que o navio? Sara riu novamente e disse, não, John. O relógio é mais recente que o navio. O navio é de 1700 e o relógio é de 1800. O relógio é 100 anos mais recente. Assenti e tentei lembrar todas as datas. Castelo em 1200, navio em 1700 e relógio em 1800. Eu disse para mim mesmo. Sara então me mostrou uma foto de pessoas com roupas antigas. Estas pessoas viveram aqui em 1900, ela disse. Olhei para a foto e disse, então elas viveram 100 anos depois que o relógio foi feito? Sara bateu palmas e disse, sim, John, você está aprendendo. Me senti orgulhoso e disse, obrigado, Sara, isso é divertido. Caminhamos para a última parte do museu. Havia um grande livro antigo. Sara disse, este livro é de 1600. Sorri e disse, então, este livro é mais antigo que o navio, mas mais recente que o castelo? Sara sorriu de volta e disse, sim, John, você acertou. Fiquei muito feliz. Agradeci a Sara por me ensinar. Ela disse, de nada, John. Volte quando quiser. Saí do museu com um grande sorriso no rosto. Aprendi muito sobre a história da cidade. Também aprendi que é normal cometer erros.
Isso nos ajuda a aprender melhor. Depois de sair do museu, andei mais um pouco pela cidade. Vi uma grande igreja antiga. Era muito bonita. Pensei nas datas novamente. Me pergunto quando esta igreja foi construída, eu disse para mim mesmo. Vi outra guia perto da igreja e lhe perguntei. Com licença, eu disse. Você pode me dizer quando esta igreja foi construída? A guia sorriu e disse. Esta igreja foi construída em 1500. Pensei por um momento e disse. Então, foi construída depois do castelo, mas antes do navio? A guia acenou com a cabeça e disse, sim, isso mesmo. Me senti muito inteligente. Obrigado, eu disse. Continuei a andar pela cidade. Vi uma ponte antiga. Era muito bonita. Queria saber mais sobre ela. Então perguntei a um homem que estava perto. Olá, eu disse. Você sabe quando esta ponte foi construída? O homem pensou por um momento e disse, acho que foi construída em 1400. Sorri e disse, então é mais antiga que a igreja, mas mais recente que o castelo? O homem olhou para mim e disse, sim, parece certo. Agradeci ao homem e continuei a caminhar. Me senti muito feliz. Estava aprendendo muito sobre história. Também estava praticando minhas datas. No final do dia, sentei-me em um pequeno café. Pensei em tudo o que aprendi. Castelo em 1200, ponte em 1400, igreja em 1500, livro em 1600, navio em 1700, relógio em 1800 e pessoas em 1900. Eu disse para mim mesmo. Sorri e me senti muito orgulhoso. Foi um bom dia e estava animado para aprender mais na minha próxima viagem. Now you will listen to the story without subtitles. Meu nome é John e eu adoro viajar. Na semana passada, fui para uma pequena cidade antiga. A cidade era muito bonita e eu queria aprender sobre sua história. Andei pela cidade e vi muitos edifícios antigos. Um edifício parecia muito interessante. Havia uma placa que dizia Museu da Cidade. Decidi entrar. No museu havia muitas fotos e coisas antigas. Eu queria saber mais, então pedi a uma guia para me ajudar. O nome da guia era Sarah. Ela era muito simpática e feliz em me contar sobre a cidade. Olá, John, ela disse. Posso te contar sobre nossa cidade. Ela é muito antiga e tem muitas histórias. Sorri e disse, obrigado, Sarah. Quero saber tudo. Sarah me mostrou uma foto de um castelo antigo. Este castelo foi construído em 1200, ela disse. Fiquei surpreso e disse, uau, isso é muito antigo. Então foi construído há 800 anos? Sarah riu e disse, não, John. Hoje é 2023. O castelo foi construído há 823 anos. Me senti um pouco bobo, mas ri com ela. Preciso aprender mais sobre história, eu disse. Caminhamos para outra parte do museu. Havia um grande navio. Sarah disse, este navio navegou em 1700. Queria fazer uma pergunta inteligente, então disse, este navio navegou antes ou depois do castelo ser construído? Sarah me olhou com um grande sorriso. John, o navio navegou depois que o castelo foi construído. O castelo é de 1200 e o navio é de 1700. Isso é 500 anos depois. Ah, entendi, eu disse. Às vezes eu confundo as datas. Sarah me mostrou mais fotos e objetos antigos. Vimos um grande relógio. Ela disse, este relógio é de 1800. Olhei para o relógio e disse, então este relógio é mais antigo que o navio? Sarah riu novamente e disse, não, John. O relógio é mais recente que o navio. O navio é de 1700 e o relógio é de 1800. O relógio é 100 anos mais recente. Assenti e tentei lembrar todas as datas. Castelo em 1200, navio em 1700 e relógio em 1800. Eu disse para mim mesmo.
Sara então me mostrou uma foto de pessoas com roupas antigas. Essas pessoas viveram aqui em 1900, ela disse. Olhei para a foto e disse: então elas viveram 100 anos depois que o relógio foi feito? Sara bateu palmas e disse: sim, John, você está aprendendo. Me senti orgulhoso e disse: obrigado, Sara, isso é divertido. Caminhamos para a última parte do museu. Havia um grande livro antigo. Sara disse: este livro é de 1600. Sorri e disse: então, este livro é mais antigo que o navio, mas mais recente que o castelo? Sara sorriu de volta e disse: sim, John, você acertou. Fiquei muito feliz. Agradeci a Sara por me ensinar. Ela disse: de nada, John. Volte quando quiser. Saí do museu com um grande sorriso no rosto. Aprendi muito sobre a história da cidade. Também aprendi que é normal cometer erros. Isso nos ajuda a aprender melhor. Depois de sair do museu, andei mais um pouco pela cidade. Vi uma grande igreja antiga. Era muito bonita. Pensei nas datas novamente. Me pergunto quando esta igreja foi construída, eu disse para mim mesmo. Vi outra guia perto da igreja e lhe perguntei. Com licença, eu disse. Você pode me dizer quando esta igreja foi construída? A guia sorriu e disse: esta igreja foi construída em 1500. Pensei por um momento e disse: então, foi construída depois do castelo, mas antes do navio? A guia acenou com a cabeça e disse: sim, isso mesmo. Me senti muito inteligente. Obrigado, eu disse. Continuei a andar pela cidade. Vi uma ponte antiga. Era muito bonita. Queria saber mais sobre ela. Então perguntei a um homem que estava perto. Olá, eu disse. Você sabe quando esta ponte foi construída? O homem pensou por um momento e disse: acho que foi construída em 1400. Sorri e disse: então é mais antiga que a igreja, mas mais recente que o castelo? O homem olhou para mim e disse: sim, parece certo. Agradeci ao homem e continuei a caminhar. Me senti muito feliz. Estava aprendendo muito sobre história. Também estava praticando minhas datas. No final do dia, sentei-me em um pequeno café. Pensei em tudo o que aprendi. Castelo em 1200, ponte em 1400, igreja em 1500, livro em 1600, navio em 1700, relógio em 1800 e pessoas em 1900. Eu disse para mim mesmo. Sorri e me senti muito orgulhoso. Foi um bom dia e estava animado para aprender mais na minha próxima viagem. Excellent. Answer these questions in the comments. Em que ano o castelo foi construído? O que é mais antigo, o navio ou o relógio? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.